Olá, hoje nós vamos terminar o capítulo 13, tá bom? Os ventos outonais carpiam como as vozes de uma multidão de pombas quando Lucano deixou a sala de aulas. As chuvas cinzentas arremetiam contra as palmeiras e as árvores, através das colunatas da casa de Diodoro. E agora, subitamente, a rajada de vento que trazia consigo a voz do mar branqueava todas as folhas, todos os galhos e troncos, alvejava a relva. Um uivo em surdina elevava-se da terra, som dos mais dolorosos. Lucano puxou para a frente o capuz de seu manto e ficou contemplando sombriamente o jardim pálido e retorcido. As fontes queixavam-se angustiadas. Das estátuas escorria água cinzenta e as flores inclinavam as cabeças em sofrimento resignado. Lucano era jovem. Esqueceu que amanhã tudo estaria de novo sorridente e quente. As palmeiras reluzindo, os pássaros cantando para o céu azul. Para ele, como estava agora, tudo estaria sempre, despedaçado com dilacerante tortura, respondendo fragilmente ao vento que chegava roncando, vindo do mar, curvando-se perpétua e desamparadamente como as relvas dos campos elíseos fantasmais. Tudo está morto, dizia Lucano para si mesmo. Tudo está batido, afogado, perdido. O que eu amei se foi. Enxugou o rosto, molhado com a ponta do manto, e sentiu em si próprio a mais temerosa desolação. Vazio, onde não havia um único sonho, uma única esperança. Sua carne jovem pesava-lhe sobre os ossos, como se aquela carne fosse velha, embebida, saturada de terra. Olhou para o céu coberto de névoa, tão descolorido quanto a própria morte, e desejou chorar. Mas não havia lágrimas nele, apenas uma aridez, onde nada crescia, onde nada se movia. Desejava ir para casa, ainda assim recuava a tal pensamento. Iris, sua mãe, estaria ali, seu belo rosto pálido de silencioso desgosto. Olharia longamente para ele, interrogando-o com o olhar. E Lucano não teria respostas para dar-lhe. Era velha, tinha 31 anos. Os mais velhos não têm sabedoria, apenas indagações. Somente a juventude possuía as respostas e só podia responder quando era feliz. Na verdade, disse Lucano em seu coração, não há resposta para a inanidade. E existe apenas inanidade. Sentia-se então cheio de raiva selvagem, tumultuosa, e levantou seu punho fechado para o céu. Eu te derrotarei, exclamou. Eu te privarei de teus sacrifícios. A ventania que vinha com a voz do mar contra o rosto dele pareceu-lhe uma zombaria e um desafio. Começou a caminhar através dos jardins, tremendo de fúria, e chegou ao pórtico aberto diante da casa. As portas de bronze esculpido estavam fechadas. Caminhou para elas sem pensar e bateu com o punho. Quando se abriram, disse ao escravo: quero falar com teu senhor Diodoro.
O chefe do vestíbulo olhou-o com impudência. O senhor está na biblioteca. Há muitos dias que não fala. Queres impor-lhe a tua presença, Lucano? Não te receberá. Recusou receber seus amigos romanos. Receberia o filho de um liberto? Lucano abriu a porta para trás e, com um safanão, atirou para um lado o escravo. A luz espectral e aguada que vinha do céu caiu sobre o mármore branco e preto do piso do vestíbulo. E Lucano entrou, suas sandálias fazendo ruído, seu manto branco flutuando atrás de si em dobras, como que de um fantasma. O ar parado e frio da casa parecia o ar de uma sepultura, mofada e sem vida. Nenhuma voz, nenhum movimento rompia o silêncio, a não ser o bater dos pés de Lucano. O arco da entrada da biblioteca estava cortinado em pesado pano de cor castanha, que Lucano afastou. Só quando entrou no aposento, espantou-se de súbito, pensando no porquê de ter vindo e no que estava fazendo ali. Diodoro estava sentado junto de uma mesa de mármore claro, muitos livros enrolados em torno dele, a cabeça nas mãos. Estava imóvel como uma estátua esculpida em bronze escuro, pois mesmo sua túnica era de tecido sombrio. Quando ouviu o roçar do pano da cortina, deixou cair as mãos pesadamente e levantou um rosto sem vida, pondo-se a olhar Lucano como que atordoado. Lucano, que ele não via desde a morte de Rúbria. Lucano ficou aturdido com a aparência de seu protetor, com a cor cinzenta de suas faces, com a secura de sua boca, com as órbitas cavadas, onde os olhos ocultavam-se, sem brilho e sem interesse. Mesmo a carne do tribuno parecia ter murchado. Seus ombros afrouxavam-se, lânguidos, e quando ele se moveu um pouco, foi com esforço. Lucano sentiu de repente sua própria juventude, a força de seu corpo, a flexibilidade de seus ombros, a vitalidade de seu sangue, apesar de seu desgosto e de sua cólera infinita. Ali, como dissera sua mãe, estava o desespero absoluto, para além de qualquer tentativa de consolação. Que? Murmurou Diodoro, como se não reconhecesse o jovem. Fixou o olhar para Lucano, que se aproximava, e com completo desinteresse o observou quando o rapaz se ajoelhou a seu lado, a cabeça curvada para o peito. Um som abafado veio de Diodoro, um som cansado e insondável. Depois, tornou a deixar cair a cabeça nas mãos e esqueceu-se de seu visitante. As palavras vieram ter aos lábios de Lucano involuntariamente. Senhor, há uma velha história que meu pai me contou. Um velho perdeu seu único filho e seus amigos vieram procurá-lo e disseram-lhe: por que choras? Nada te pode devolver teu filho. E o velho disse: é por isso que eu choro. A única janela alta da biblioteca deixava passar luz hesitante e crepuscular, ensolarada e vaga. O silêncio enchia o aposento. O jovem estava ajoelhado junto do homem e ambos conservavam-se imóveis. Então Diodoro, lenta e hesitantemente, pôs a mão no ombro de Lucano. Disse, enfim, com voz rouca:
Também tu a amavas, mas não eras pai dela. Eu perdi meu pai, disse Lucano, voltando o rosto de forma que ele descansasse sobre a mão de Diodoro. Suas palavras vieram num impulso violento. Olha para mim, nobre tribuno. Sou um filho que não chegou a odiar seu pai, mas chegou a desprezá-lo levianamente, como homem de pouco conhecimento e de muitas pretensões. Tornei-me arrogante, impaciente e condescendente. Esqueci tudo quanto ele sofrera, tudo que ele tinha sabido. Já não achava comovente seu ar bombástico, considerava-o risível. Não perdi meu pai nesses anos, mas meu pai perdeu um filho. E agora o filho perdeu seu pai e não pode ir alcançá-lo para pedir perdão pela crueldade, impaciência e orgulho da juventude. A mão de Diodoro repousava ainda no ombro de Lucano, e pela primeira vez a vida e a simpatia voltavam aos olhos do tribuno. Não podia ver o rosto de Lucano, escondido como estava nas sombras do capuz. Disse muito delicadamente: os deuses, com certeza, não rejeitam contrição, e com certeza as sombras da região da morte têm consciência do arrependimento. Mas Lucano sacudiu a cabeça sem poder falar. Eu honrei meu pai, disse Diodoro compassivamente. Não sou homem sem compreensão. Posso imaginar o que deve ser a lembrança de se ter desprezado o pai. Fez uma pausa, depois continuou. Enéas era um bom homem, honrado, e eu confiava nele sem qualquer reserva. Se lutou para obter sabedoria, essa luta não foi desprezível. Apenas quando um homem não se esforça é que chega a ser menos do que um bom cachorro. Honremos os que em seus corações sabem que não são grandes, pois que eles respeitam e reverenciam a grandeza. Sim, disse Lucano, mas isso não me absolve. Diodoro ficou alguns momentos sem nada dizer. Depois, como se pensasse em voz alta, falou: é bom viver de tal maneira que quando uma pessoa amada morre, não tenhamos remorsos. Mas quem não tem remorsos? Quem não foi rude ou áspero ou insensível algumas vezes? Quem não foi humano com todas as faltas? Por que então deveríamos castigar-nos e gritar em voz alta? Se eu ao menos tivesse sabido, se eu ao menos tivesse observado, então talvez tivesse podido imobilizar a morte com as minhas mãos nuas, antes que fosse tarde demais. Um ar maravilhado correu pelo seu rosto torturado, como luz frágil, e seus ombros ergueram-se. Disse muitas vezes a mim mesmo que fui negligente, que se tivesse guardado mais de perto a minha filha, ela poderia estar viva. Mas agora vejo que os deuses têm a hora de sua escolha e que nada podemos senão rezar pela alma dos que nos deixaram, e que elas terão paz e saberão que nós as amávamos e continuamos a amá-las.
Mas a secura em Lucano tornou-se ainda mais sombria. E o que Diodoro dizia não passava para ele de um eco sem significação. Sim, sim, exclamou Diodoro. Por que me afastei da vida? Por que fui pouco menos do que um bruto que se enluta e nisso resume sua vida? Se essa foi a vontade dos deuses, que seja. Eles não têm necessidade de nos responder, pois sua natureza fica além de nosso entendimento. Sacudiu a cabeça com veemência, continuando. Deixei minha pobre esposa chorar sozinha em seu leito. E ela é a mãe de minha filha e está pesada com outra criança. Abandonei-a e quando veio consolar-me, eu me afastei dela. Terá sofrido, terá vagado pelo quarto vazio. Sente falta da voz da donzela, daquela donzela feita de sua própria carne. Que aconteceu comigo, o odioso, o amargurado, que queria vingar em si mesmo a morte de sua filha? Lucano, com toda a certeza os deuses misericordiosos te enviaram hoje até junto de mim. Se eu tivesse continuado a meditar assim sombriamente, acabaria por me atirar sobre a ponta de minha própria espada. Eu a vingarei, murmurou Lucano para si mesmo. Eu a vingarei durante toda a minha vida. Diodoro olhou para o jovem ajoelhado, cujo rosto duro e branco estava escondido no capuz, e pareceu ao tribuno que ali estava um verdadeiro mensageiro do Olimpo. Rodeou os ombros do jovem com seus braços nodosos, como um pai abraça o filho. Não mais precisamos rezar para que nos absolvam dos nossos crimes contra os mortos, mas dos nossos crimes contra os vivos, disse ele. Levantemo-nos, pois, como homens, e vamos cuidar das coisas da vida. Os vivos esperam por nós. Então, como Odisseu e seu filho, choraram juntos, e as lágrimas de Diodoro curavam, enquanto as de Lucano eram escaldantes e ácidas. O moço atravessou a floresta gotejante em direção de sua casa e dizia consigo, transido e incrédulo: mas que lhe disse eu? Que mensagem lhe levei? Na verdade, nada disse. Falei sobre meu pai, por quem não sofro realmente, por quem sinto apenas remorso. Quando falei, meus pensamentos estavam com Rúbria, e não com Enéas, meu pai. E a ela hei de vingar, seja contra que deuses for. Diodoro entrou no quarto de sua esposa, que estava deitada em sua cama, mergulhada em tristeza. Ela teve um sobressalto quando o marido entrou, e ao lhe ver o rosto, ajoelhou-se na cama com um grito soluçado, estendeu-lhe os braços, agarrou-se a ele, pôs-se a chorar contra seu ombro. Perdoa-me, querida, disse-lhe ele, suas lágrimas confundindo-se com as dela. Íris, de pé na sombria e enevoada escuridão da noite, à porta de sua casa, viu o filho aproximar-se e esperou por ele, sem fazer-lhe um aceno, sem cumprimentá-lo. O rapaz entrou, atirou para um lado sua capa e a moça viu-lhe o pálor dos lábios, o azul pétreo e áspero de seus olhos, e falou: Viste, Diodoro? Rezei para que fosses ter com ele,
para que te lembrasses de que ele é um pai para ti. Dize-me, ainda está alquebrado pela tristeza? Os olhos de Lucano faiscaram. Há uma coisa que eu não compreendo e que poderia ter entendido quando era uma criança irrefletida. Falei com Diodoro. Não lhe falei de Rúbria, mas de meu pai. E ele se levantou como se tivesse renascido. Não me perguntes o que eu disse, porque não me recordo. Íris acendeu uma lâmpada, voltou o rosto para o filho e nunca lhe tinha parecido tão bela, assim envolvida em luz dourada, tão semelhante à sua estátua esculpida por Fídias. Dirigiu-se para Lucano e pôs delicadamente a mão no rosto dele. Aqueles aos quais os deuses dão uma mensagem nem sempre a compreendem, disse ela, e pela primeira vez desde a morte de Enéas, sorriu. Outros ouvem e seus corações compreendem. Lucano jamais havia falado bruscamente com a mãe, mas agora exclamou: estás falando tolamente, falas como mulher, e as mulheres tagarelam a propósito de nada. Ah, e a voz dele modificou-se. Lamento. Não chores, mãe. Tens o mais terno dos corações. Mas eu não sinto outra coisa, além de ódio e desejo de vingança. E hei de me vingar. Foi para seu quarto, não vagamente, mas com um propósito. Apanhou os rolos dos livros que estavam nas prateleiras, acendeu uma lâmpada e começou a estudar. Bom, tenho sido muito amparada aqui para conseguir levar a cabo as leituras. Não tem sido nada fácil, né? Mas assim, gente, é tanto ensinamento no entremeio desses fatos, desses acontecimentos todos, que é impossível a gente não considerar esse livro, no mínimo, admirável. Espero que vocês concordem comigo. Tá bem? Deixem no comentário o parecer de vocês, tá bom? É isso. Até o próximo vídeo, então. Deixo o meu abraço muito carinhoso para vocês. Tchau.